Olá, o Pauta Especial está no ar. Hoje vamos falar sobre o sistema tributário do Brasil, que é alvo de críticas dos especialistas e desagrada grande parte da população. Também vamos falar sobre violência. Os dados do Anuário de Segurança Pública de 2015 apontam Alagoas como o estado mais violento do Brasil. Entre as capitais, Maceió ocupa o segundo lugar. O sistema tributário de um país é o conjunto de impostos, taxas e contribuições que o Estado utiliza para conseguir recursos. Esse capital é utilizado para o funcionamento da máquina pública e na oferta de bens e serviços à população, como saúde, educação, por exemplo. Mas o sistema tributário brasileiro não é considerado justo pela maioria das pessoas. As cargas de impostos são altas. Mas por que isso acontece e o que pode ser feito para mudar essa situação? O advogado e doutor em Direito Tributário, Basílio Christopoulos, vai falar um pouco sobre o assunto. Essa relação de justiça, meritório ou não, é organizado pelo Estado. E o cidadão contribui muito, mas opina muito pouco. É essa equação que o brasileiro tanto reclama? Sem dúvida. O sistema tributário brasileiro ele é injusto e ele realmente tem uma carga tributária alta, especialmente sobre os mais pobres. Então, o nosso sistema é um sistema injusto por quê? Porque ele tributa muito aquilo que a gente consome. Então, uma pessoa pobre, quando ela vai comprar um feijão, arroz, quando ela vai comprar a comida básica, quando ela vai comprar uma roupa para o seu filho, ela paga uma alta carga tributária. Já essa mesma carga tributária ela não é alta quando a gente fala dos impostos sobre a renda. Então, por exemplo, o imposto de renda no Brasil, ele não é tão alto em relação a outros países do mundo, como os países europeus, né, mais desenvolvidos. Então, a gente tem um sistema onde, se você ganha bem, se você ganha acima de 15, 20 mil reais, você começa a ter uma menor carga tributária. E se você ganha 2, 3 mil reais, praticamente tudo que você gasta tem uma tributação em torno de 50%. Isso está proporcional a essa equação e esse entendimento a que o legislador, ele de qualquer sorte, é um cidadão abastado, distante do povo? Sem dúvida. No Brasil, nós temos um sistema político que é formado por elites, né, elites econômicas, e essas elites econômicas elas têm dificuldade em implementar tributos que sejam mais gravosos aos mais ricos, né? Nós temos agora o exemplo no plano federal da discussão da volta da CPMF, né? Enquanto o governo poderia criar um imposto sobre grandes fortunas, que já é um imposto previsto na Constituição brasileira, mas como é um imposto para rico, né, para pessoas de muito poder econômico, não há interesse do governo nem da elite, de uma forma geral, em criar esse tipo de tributo. Mas já chegou a ser discutido nos bastidores, e inclusive há uma emenda, né, de uma possível lei sobre grandes fortunas, mas não chega nem a passar nas comissões, ou se ela passa na comissão e é reprovada, engavetada, né? Exatamente. O governo teria que fazer uma proposta de tributo, porque esse tributo foi previsto em 88 e até hoje nunca foi criado. Então, o governo teria que fazer uma proposta dizendo como seria, o que seria uma grande fortuna, que precisa ser definido, né? Se seria 50 milhões, se seria 20 milhões. E, a partir disso, o Congresso votar. Mas nem isso foi feito até agora. Já no caso da CPMF, o governo já tem uma ânsia maior para poder tributar todo mundo que faz movimentação financeira. Eu acredito que as pessoas, né, o político se vale, não da ignorância, mas da apatia do cidadão brasileiro, que ele sequer sabe que ao comprar o pão, a margarina, o feijão, os gêneros de primeira necessidade, ele está pagando uma alta taxa, uma alta contribuição, um imposto muito alto. Qual é a paridade entre imposto e o bem a que se refere o senhor quando diz que todos esses produtos a gente paga? Bem, e a relação porque a carga é alta? Bem, há muita desinformação no Brasil, de fato. As pessoas no Brasil têm dificuldade de ter acesso à informação básica, à educação básica, né? E isso se reflete num cidadão mal informado sobre os seus direitos. Então, o cidadão não sabe exatamente quanto ele paga no pão francês de tributo, porque ele paga um tributo forte sobre a farinha de trigo, por exemplo. Ele paga um tributo forte sobre os produtos básicos da vida dele. E essa falta de informação faz com que o cidadão não queira buscar, não vá atrás ou não se sinta como pagador de tributos, né? Porque essa situação, essa identificação como um contribuinte, ela é importante para que você diga, não, já que eu pago meus tributos, eu posso exigir também.
E a gente não vê essa relação direta justamente porque os tributos no Brasil eles não são transparentes. A gente paga a tributação, mas a gente não sabe quanto da gasolina efetivamente é tributo, quanto do arroz que a gente paga efetivamente é tributo. Isso gera um sistema onde essa falta de informação gera também um cidadão menos atuante, né? Há uma parcela de culpa também, assim, na grande imprensa, como órgão de informação, que não repassa isso, não discute. Bem, nos últimos tempos, fazendo a meia-culpa da imprensa, nós temos visto algumas reportagens interessantes sobre essa carga tributária no país. Obviamente que essa discussão teria que ser mais profunda. O ideal é que nós tivéssemos espaços para discutir cada questão específica. Então, por exemplo, o ICMS do Estado de Alagoas, o governo do Estado acabou de propor mudanças, né? É preciso não só que isso seja noticiado, mas que a imprensa desse um espaço efetivo de debate para ver se essas mudanças são boas para o Estado de Alagoas. Porque há justamente essa falta de participação popular por falta de informação, por falta de transparência. E eu acho que a mídia tem um papel fundamental nisso. Ela pode propiciar essa informação e esse debate público, que é um elemento central da democracia. Essa discussão que o senhor viu na imprensa e que muita gente viu também, ela não foi, de certa maneira, pontual apenas para atingir um governo que se instalou e que é de esquerda? Sem dúvida. Há muito debate na imprensa, é muito direcionado, né? Nós pegamos as grandes revistas do Brasil, Carta Capital, Veja, todas elas são muito direcionadas a certos espectros políticos, né? Então, quando você vê uma crítica numa revista desse padrão, normalmente são críticas superficiais, críticas que atacam por atacar, que não vão a fundo no problema, que é justamente esse problema da reforma tributária do Brasil mais ampla. Porque não basta criar um tributo, criar CPMF ou criar o Imposto sobre Grandes Fortunas. Isso não vai mudar o Brasil. O que pode mudar o Brasil é uma carga tributária diferente. Não necessariamente mais baixa, mas onde você tenha uma tributação mais efetiva sobre quem tem mais recursos e uma tributação mais leve sobre o mais pobre, já porque ele tem tão poucos recursos, né? E até o recurso, por exemplo, que alguém recebe do Bolsa Família, boa parte do que ela gasta com tributação. Então, isso não tem o menor sentido num país que precisa reduzir a desigualdade social. Seria interessante que esses gêneros de primeira necessidade estivessem, assim, subsídio ou estivessem livres das cargas tributárias? Essa seria uma das grandes medidas, você tirar sobre remédios, sobre alimentos básicos, sobre a vestimenta, sobre itens básicos de sobrevivência, especialmente aqueles que são consumidos pelos mais pobres, que fosse reduzido ou levado a zero em muitas situações a carga tributária. Mas o que nós vemos é, por exemplo, quem tem uma empresa, uma grande empresa, e remete o lucro dessa empresa para a pessoa física, ele não paga nada de imposto de renda. Então, essa é uma situação de desigualdade no Brasil, onde uma pessoa muito rica deixa de pagar imposto de renda e o cara que é mais pobre, que ganha R$2.000, acaba gastando metade do que ele ganha com tributação. O governo estadual anunciou, na semana passada, um pacote de arroxo fiscal, né, de mudanças, né, com relação à política tributária, e isso chegou a ser levado à Assembleia Legislativa e em uma reunião fechada, sem a participação da imprensa, houve um acordo. Entrou na pauta sexta-feira, quando ninguém esperava, e foi aprovada na sexta-feira. Qual é a repercussão desse pacote econômico anunciado pelo governo estadual e aprovado pelos deputados? E quando é que a gente vai sentir, violentamente ou não, esse pacote em nossas vidas? Bem, a maioria das mudanças ocorre já no próximo ano, em 2016. Né? A maioria das mudanças não será sentida agora. Mas as mudanças é um conjunto de mudanças, na verdade, de diversas leis que mudam diversos tributos. Então, nós temos mudanças no ICMS, o ICMS sobre telecomunicações, então sobre a conta de telefone vai ficar um pouco mais caro. O ICMS sobre a gasolina vai ficar um pouco mais caro também no estado de Alagoas. O ICMS sobre o álcool, há uma pequena diminuição de 25% para 23%. E nós temos mudanças em outros tributos que, ao meu ver, são mudanças até positivas. Por exemplo, no caso do IPVA, nós vamos ter agora uma progressividade. Isso quer dizer que carros com a potência mais baixa vão pagar um tributo menor e carros com potências mais altas, normalmente comprados por pessoas mais ricas, eles vão ter uma tributação maior. Isso é interessante porque você começa a ter um sistema onde você consegue trazer um pouco mais de igualdade, mas isso deveria, ao mesmo tempo, ser combinada com a redução de tributos sobre esses itens básicos que não houve.
até porque é o momento de arroxo fiscal dos governos e eles querem simplesmente aumentar a arrecadação e não tornar o sistema tributário mais justo. Então, algumas mudanças são positivas, mas no plano geral ainda continua muito pesado para quem é mais pobre, né? E a informação que nos chega, inclusive durante toda a semana houve uma discussão pela greve dos bancários, que os bancos tiveram altos lucros e exatamente quando há a crise instalada no banco, o governo trata de salvar. A gente até entende, porque mantém o número de empregados, enfim. Mas como um setor que tão lucrativo não consegue dar um aumento aos seus empregados, e tão lucrativo assim, a gente não consegue reduzir as taxas nem sequer dos bancos. Isso pesa no nosso orçamento? Sem dúvida. O sistema bancário no Brasil é um sistema muito poderoso, que tem muitos recursos e é importante para o país, sem dúvida. Porém, nós vemos que ano a ano os bancos, tanto públicos quanto privados, têm recordes de arrecadação, recordes de lucros, e isso poderia ser de alguma forma repassado aos trabalhadores, né? Um sistema mais justo é um sistema onde você tem uma certa diferença entre quem detém o capital e quem trabalha, mas você tem alguma remuneração, algum retorno para aquele que efetivamente faz o serviço, que no caso é o bancário. E na parte da tributação, os bancos, eles também hoje são subtributados em relação à população, né? Então, se nós temos hoje uma tributação muito elevada sobre o pobre, quando eu falo que a tributação sobre o rico é baixa, envolve inclusive as empresas, né? As empresas como as instituições bancárias. Elas poderiam contribuir mais para o país, deixando uma parte maior do seu lucro para a tributação. Isso poderia desonerar um pouco mais aquele que é mais pobre de tributos mais básicos. O prejuízo moral da corrupção e a corrupção em si, que encarece o preço, inclusive, das compras do Estado, né? Tanto do município, quanto da federação, quanto do governo estadual, ele entra no cálculo da tributação ou ele é um cálculo separado? Olha, é difícil medir a corrupção, até porque ela não é uma coisa oficial, digamos assim, né? Mas é óbvio que a corrupção ela tem um impacto profundo sobre as contas públicas, né? Os valores que nós vemos nessas investigações não são valores próximos de bilhão, ou em situações até maiores que o bilhão, e de qualquer forma isso atrapalha demais o desenvolvimento do país. Agora, a gente não pode também colocar o insucesso do Estado a toda conta só na corrupção. A verdade é que o Brasil hoje ele precisa aumentar a arrecadação para oferecer serviços pelo Estado, né? Então, a gente quer que o Estado ofereça mais escolas, o Estado tem que ter mais recursos, né? Obviamente que uma parte desses recursos pode vir de uma melhor gerência da honestidade dos gestores públicos, mas uma parte vem da arrecadação da própria sociedade. A sociedade tem que contribuir. Tem sociedades que contribuem mais que a gente, o Brasil é um país que tem uma carga tributária alta em relação ao PIB, mas, de qualquer forma, essa carga tributária ela poderia ser modificada e incidir muito mais sobre a renda e sobre o patrimônio do que sobre o consumo. Conversamos com o professor e especialista em Direito Tributário, Basílio Critopoulos. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Miguel. Um abraço a todos. No próximo bloco, vamos entender por que Alagoas lidera o ranking de violência no Brasil, segundo o Anuário de Segurança Pública de 2015. Até já.